Você já se perguntou se Deus e Jesus são a mesma pessoa? Será que existe mais de um Deus? A resposta para esta pergunta realmente depende do que se entende por ser a mesma pessoa. Se essa pergunta quer dizer se Jesus é realmente Deus ou se Jesus é Deus em carne, então a resposta é sim. Jesus é totalmente divino, ele possui todas as características de Deus. No entanto, a pergunta pode ser interpretada de outra forma, o que exigiria uma resposta teológica diferente. Teologicamente falando, Jesus e o Pai são diferentes pessoas na eternidade. Eles são um em natureza e essência, mas diferentes em pessoa. Existe uma antiga heresia chamada modalismo e uma variação mais moderna chamada teologia do unitarismo, que ensina que Deus não existe em três pessoas coiguais e coeternas, mas apenas uma. De acordo com o modalismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas individuais, mas simplesmente três modos de revelação. Às vezes, Deus se revela como o Pai, outras vezes como o Filho, e ainda em outras, como o Espírito Santo. Se a pergunta for, Jesus e Deus Pai são a mesma pessoa? O modalista responderia que sim, mas os trinitarianos bíblicos responderiam que não. A doutrina da Trindade é a melhor explicação para todas as evidências bíblicas. Há apenas um Deus, mas ele existe em três pessoas coiguais e coeternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é diferente do ensino de três deuses individuais. Existe um único Deus que existe como três pessoas individuais que compartilham a mesma essência ou natureza. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é a mesma pessoa que o Filho, assim como o Filho não é a mesma pessoa que o Espírito Santo. Isso às vezes é complicado porque o Pai é frequentemente chamado simplesmente de Deus no Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabemos pelo versículo 14 do capítulo 01 do livro de João, que o Verbo é Jesus. No início ele já estava lá, e pelo menos duas pessoas são mencionadas aqui, uma chamada Deus e outra chamada o Verbo. O Verbo é distinto de Deus, mas também é chamado de Deus. O Verbo é divino em sua natureza essencial. Após a identificação essencial do Verbo como Deus, a distinção é novamente enfatizada. Ele estava com Deus no princípio. Aqui vemos que o Verbo é, na verdade, o Criador. Ele fez todas as coisas. No Antigo Testamento, nos é dito que Deus criou tudo. São informações bíblicas desse tipo que levaram à formulação da doutrina da Trindade. Quando Deus é mencionado no Antigo Testamento, a maioria das pessoas provavelmente pensa em Deus Pai. Mas seria mais preciso pensar em Deus Trino. No Novo Testamento, vemos como cada pessoa da Trindade assumiu diferentes papéis na redenção da humanidade perdida. Mas as diferentes pessoas sempre agem em total acordo, agindo como um só. Que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e proteja. Inscreva-se neste canal para receber mais vídeos como este. Até a próxima.